Você já se perguntou o que faria se soubesse que o sofrimento, aquilo que você tenta evitar com todas as suas forças, é, na verdade, a chave para a sua liberdade? E se eu te dissesse que você tem tudo dentro de você para mudar, mas que essa mudança só pode acontecer quando você olhar de frente para aquilo que mais teme, a sua dor? Eu sei que neste momento você pode estar se perguntando: como posso mudar se o que me aflige está me consumindo? Talvez você já tenha tentado de tudo: terapia, mudanças de estilo de vida, novos relacionamentos, mas a dor continua ali, silenciosa, esperando o momento certo para aparecer, como se o tempo não passasse e você ficasse preso dentro de si mesmo. Eu quero te fazer uma promessa visceral. Se você for corajoso o suficiente para continuar lendo, se tiver coragem de olhar para dentro, você verá algo que nunca imaginou ser possível. A dor que você carrega, as cicatrizes que você esconde com tanto zelo, são, na verdade, o caminho para uma liberdade mais profunda, uma liberdade que não depende das circunstâncias externas, mas da sua capacidade de integrar tudo o que você é. E para isso, é preciso se render ao processo de transformação. O filósofo George Gurdjieff, em suas reflexões sobre o autoconhecimento, disse algo que ressoou profundamente em minha alma. O homem é, na realidade, uma máquina que não é capaz de se conhecer, pois não pode ver as influências externas que o moldam e manipulam. Você, como eu, provavelmente já se sentiu preso em sua própria vida, buscando desesperadamente algo que fizesse sentido, algo que pudesse preencher o vazio. Você tentou controlar tudo ao seu redor, os outros, as situações, até mesmo os sentimentos, como uma tentativa de encontrar paz. Mas a paz nunca veio, certo? Porque o verdadeiro poder não está em controlar o que está fora de nós, mas em entender o que se passa dentro de nós. Pessoas com a sua e a minha experiência de vida, entre 35 e 65 anos, carregam a melancolia do tempo, as marcas das escolhas que fizemos e daquilo que deixamos de fazer. Olhamos para trás, para as nossas jornadas, e encontramos algo que talvez nos assuste: o medo de não sermos quem deveríamos ter sido. Mas aqui está o segredo que Gurdjieff e muitos outros sábios revelaram. Você só é quem realmente é quando aceita a sua dor, quando se rende ao processo de individuação, o processo de integrar suas sombras, seus medos, seus desejos não realizados. Você sabia que toda dor emocional está profundamente conectada a uma parte não reconhecida de quem você é? Tudo o que te machuca, tudo o que te impede de avançar, tem raízes naquilo que você evita olhar. As rejeições, os fracassos, as perdas. Tudo isso é um reflexo de algo mais profundo, algo que Gurdjieff chamaria de inconsciente. E é no inconsciente que moram as forças que nos mantêm prisioneiros. Você, como eu, pode ter gastado a vida inteira tentando se proteger dessas sombras. Criou uma máscara de força, de resistência, e ao mesmo tempo se afasta da verdadeira força, que vem da aceitação plena de si. Eu te convido agora a refletir sobre um momento da sua vida em que você se sentiu verdadeiramente perdido. Talvez tenha sido um amor não correspondido, um sonho que não se concretizou ou uma escolha errada que você teve medo de corrigir. Eu sei que esses momentos ainda vivem dentro de você, como fantasmas que voltam à tona sempre que você tenta seguir em frente. Mas o que aconteceria se você deixasse esses fantasmas falarem e se você se permitisse sentir a dor em vez de fugir dela? Gurdjieff nos ensina que não podemos transformar o que não vemos, e é por isso que, até agora, você tem se sentido tão desconectado, tão à deriva. A dor, a verdadeira dor, não é algo que você deve temer. A dor é a luz que revela os pontos cegos da sua alma. O que você chama de fraqueza, na verdade, é a profundidade da sua humanidade. Não é o quanto você se defende que traz segurança, mas o quanto você se permite ser vulnerável. Vulnerabilidade não é fraqueza, é força. Quando você se rende à dor, quando a acolhe com amor e compreensão, você está indo além da superficialidade do ego.
Você começa a acessar algo muito mais profundo, a verdadeira essência de quem você é. Agora, eu quero que você pense sobre as histórias de outras pessoas que passaram por desafios intensos, como uma mulher de 50 anos que lutou com a solidão após um divórcio tardio. Ou talvez um homem de 45 anos que se vê perdido em seu trabalho, sentindo-se desconectado de seu propósito. Eles não são diferentes de você. Eles têm as mesmas sombras, os mesmos medos. Mas se tiverem coragem de se olhar no espelho da verdade, se tiverem coragem de enfrentar seus próprios demônios, podem transformar essa dor em algo poderoso. Gurdjieff falava sobre a importância de ver a verdade de quem somos, sem as máscaras que criamos ao longo dos anos. Você tem a coragem de se ver, você tem a coragem de se libertar dos grilhões que você mesmo colocou em sua vida. Quando você realmente enxerga quem você é, sem as ilusões que construiu, então o processo de transformação começa. Não é fácil e não acontece da noite para o dia, mas é o caminho para a verdadeira liberdade. Liberdade não é viver sem dor, mas aprender a caminhar com ela, a dançar com ela, a deixar que ela o ensine. Quando você se permite viver de forma íntegra, sem escapar da sua própria verdade, então você se torna intocável. Não porque nada te afeta, mas porque nada mais pode quebrar o que você já integrou em sua alma. Neste momento, você está sendo chamado a dar o primeiro passo em direção a esse processo de transformação. O que você vai fazer com a dor que carrega? Você vai continuar fugindo dela ou vai permitir que ela o conduza à sua verdadeira essência? Se você escolher a jornada, saiba que não está sozinho. Estamos todos nesse caminho, todos em busca de uma versão mais verdadeira de nós mesmos. E para quem tem a coragem de seguir, a recompensa será profunda. Porque o caminho da individuação, o caminho de se tornar quem você realmente é, leva a uma liberdade que poucos experimentam. Uma liberdade que não vem de fora, mas de dentro. E essa liberdade, meu amigo, é a única que pode transformar sua vida de uma vez por todas. Você já parou para refletir sobre o que é verdadeiramente viver? Não estou falando de simplesmente existir, mas de viver no mais profundo sentido da palavra, de viver com todo o seu ser, com cada célula de seu corpo, com cada pensamento que transita pela sua mente. Você, que talvez já tenha passado por tantas experiências, lutas e desafios, já se perguntou se está realmente vivendo a sua vida ou apenas cumprindo um roteiro que não escreveu? Quantas vezes você sentiu que estava sendo levado pela correnteza, sem ter o controle da direção, como um espectador da própria vida? George Gurdjieff, um dos maiores pensadores do século XX, disse que a vida humana, para a maioria de nós, é um processo automatizado. Ele acreditava que estamos presos em ciclos repetitivos, no que ele chamava de maquinário interior. Ele nos convidava a despertar para a nossa verdadeira essência, para a nossa verdadeira liberdade. Mas a pergunta é, você tem coragem de acordar? Você tem coragem de romper com a rotina automática que te mantém preso em um ciclo interminável de desejos insatisfeitos e inseguranças escondidas? Você sabia que, segundo um estudo da Universidade de Stanford, mais de 80% das pessoas sentem que sua vida poderia ser mais significativa, mas se veem incapazes de mudar? Como isso ressoa em você? Será que você também sente que poderia ser mais, fazer mais, sentir mais? Por que então nos acomodamos em nossa zona de conforto? O que nos impede de ir além, de buscar algo mais profundo, algo que nos traga uma sensação de verdadeira realização? É claro que a vida não nos prepara para isso. Desde cedo somos ensinados a buscar validação fora de nós mesmos. A maior parte de nossas vidas é passada tentando agradar aos outros, buscando aprovação, reconhecimento e, no processo, perdemos de vista quem realmente somos. Quantas vezes você já se pegou em uma conversa, em um ambiente ou em uma situação onde estava ali apenas para manter uma imagem, para não ser rejeitado, para não ser diferente?
Você sabia que, de acordo com a psicologia, esse comportamento é o que chamamos de máscara social? Uma parte nossa que se cria para lidar com as pressões do mundo externo, mas que, no fundo, nos distancia de nossa verdadeira essência. Agora pergunto, quão doloroso é viver para agradar aos outros e ignorar a sua própria voz interior? Esse é o dilema que muitos de nós enfrentamos, seja nas escolhas profissionais, no convívio familiar ou nos relacionamentos amorosos. Viver para agradar é como construir uma casa sobre areia. A estrutura pode parecer sólida por um tempo, mas com o passar dos anos, ela começa a desmoronar, pois não há fundação sólida sustentando-a. A proposta de Gurdjieff era simples, mas extremamente desafiadora. Não se contente com a vida superficial. Ele nos instigava a não sermos meros autômatos, a quebrarmos esse ciclo repetitivo e a buscarmos um autoconhecimento profundo. Mas como fazer isso? Como, na prática, podemos sair dessa rotina automática e começar a viver de forma mais plena? Aqui vai um segredo. Não se trata de controlar a vida, mas de aprender a viver com mais consciência. Isso significa observar suas emoções sem reações impulsivas. Significa questionar os padrões que você segue sem nem perceber. Como Gurdjieff sugeriu, trata-se de despertar para um novo tipo de percepção, de perceber a vida de uma maneira que a maioria das pessoas nunca experimentou. Imagine, por um momento, o que aconteceria se você pudesse observar os próprios pensamentos com a mesma objetividade que observa os outros. Você sabia que a neurociência já comprovou que quando fazemos isso, conseguimos não só aumentar nossa clareza mental, mas também diminuir o estresse e aumentar nossa capacidade de tomada de decisão? Isso acontece porque, ao desacelerar a mente e sair do piloto automático, passamos a fazer escolhas mais conscientes e, consequentemente, mais alinhadas com o nosso verdadeiro eu. Mas por que é tão difícil? Porque parece que estamos sempre à mercê das nossas emoções, nossos medos, nossas crenças limitantes. A resposta é simples. Nós fomos condicionados a agir de maneira reativa. Em vez de escolher nossas respostas, reagimos às circunstâncias externas, às pessoas, às expectativas que a sociedade impõe sobre nós. E isso, como sabemos, nos impede de viver com a verdadeira liberdade. Agora, se você se permitisse sair desse ciclo, se você por um momento olhasse para a sua vida e reconhecesse as suas motivações, seus desejos, seus medos, sem julgamentos, o que você veria? E se a sua dor, aquela que você tanto evita, fosse na verdade uma oportunidade de crescer? Acredite ou não, a dor é uma das maiores aliadas da transformação. Ela é a porta de entrada para a verdadeira liberdade. A psicologia junguiana nos ensina que quanto mais fugimos da dor, mais ela se manifesta de forma disfarçada, em formas de ansiedade, frustração, relações destrutivas. Em vez de temer a dor, podemos aprendê-la a integrar, a usá-la como uma bússola para nos mostrar onde realmente precisamos mudar. O que você acha disso? Você já tentou se esconder da dor ou fugir dela? E o que isso te trouxe? Mais ansiedade? Mais medo? O que aconteceria então se você começasse a olhar para ela de frente, com coragem e paciência? A verdadeira transformação não acontece na ausência de dor, mas na integração da dor. Ela nos mostra onde precisamos crescer, onde nossa alma clama por atenção. Eu sei que isso é difícil. Sei que você talvez tenha passado por experiências tão dolorosas que queira acreditar que é mais fácil ignorar a dor do que enfrentá-la. Mas te digo uma coisa, a dor não vai embora até que a enfrentemos. E é quando decidimos enfrentá-la, quando nos permitimos viver o que temos medo de viver, que algo mágico acontece. A dor se transforma em força, em liberdade. Então, o que você vai fazer com isso tudo? Vai continuar vivendo à sombra das suas próprias emoções? Ou vai decidir despertar, viver de forma mais consciente, mais verdadeira? Compartilhe nos comentários o que você pensa sobre isso.
Já viveu algo que mudou sua forma de ver a vida? Como foi esse processo de transformação para você? Vamos juntos nesta jornada de autoconhecimento e crescimento. O que você escolherá agora? Você já parou para pensar sobre o que realmente é a liberdade? Não aquela liberdade que vem das circunstâncias externas, mas aquela que vem de dentro de você, da sua capacidade de se libertar dos grilhões invisíveis que você mesmo criou ao longo dos anos. A liberdade não está na ausência de desafios, nem na ausência de dor. Ao contrário, a verdadeira liberdade surge quando somos capazes de integrar tudo o que fomos e tudo o que sentimos, de forma consciente e amorosa. Quando tomamos as rédeas da nossa vida, não mais como marionetes dos nossos medos, mas como mestres das nossas emoções e escolhas. George Gurdjieff, um dos maiores mestres espirituais do século XX, acreditava que a grande maioria das pessoas vive uma vida inconsciente, sendo movida por impulsos automáticos, como máquinas. Ele dizia que é preciso despertar, olhar para dentro e perceber as verdades ocultas em nós mesmos. O que você diria se soubesse que a chave da transformação está em se tornar consciente de si mesmo? Que tal se você fosse capaz de olhar para a sua própria vida com uma clareza total, sem as distorções que seus próprios medos e crenças impõem? Quando decidimos dar o passo em direção ao autoconhecimento, não é apenas sobre aprender a controlar nossos pensamentos ou emoções. Trata-se de entender a essência de quem somos, as motivações que nos movem e, o mais importante, os padrões que nos mantêm prisioneiros. E é aí que a transformação começa. Não é fácil, não é imediato, mas a mudança só acontece quando decidimos olhar para dentro com sinceridade, quando aceitamos nossas sombras e as trazemos para a luz. A dor não é o inimigo, ela é a chave que nos leva ao despertar. Ao longo dessa jornada, talvez você tenha se questionado, mas e se eu me perder nesse processo? E se o sofrimento me consumir? Quero te convidar a pensar sobre algo que pode mudar sua perspectiva. O sofrimento é o campo fértil onde a verdadeira transformação acontece. Ele é um professor que, quando bem compreendido, nos leva a um nível mais alto de consciência. A dor não é algo que devemos evitar, mas algo que devemos entender. Quando você se permite sentir completamente, sem fugir, sem se anestesiar, você encontra o verdadeiro poder dentro de si. Afinal, o que você tem a perder ao continuar vivendo na superfície da vida, reagindo a tudo e a todos, sem nunca parar para perguntar: o que eu realmente quero? O que você tem a perder ao tentar, por mais uma vez, buscar sentido em um ciclo de autossabotagem? Gurdjieff dizia que, sem esse despertar, permanecemos prisioneiros de nossos próprios mecanismos, vivendo em um estado de sono profundo. Mas quando nos comprometemos com o autoconhecimento, quando nos abrimos para a dor e a transformação, não há mais volta. Somos mais fortes, mais conscientes, mais livres. Agora, para alcançar esse estado de verdadeira liberdade, é preciso começar a aplicar estratégias práticas no cotidiano. O que você pode fazer agora, no presente, para iniciar essa jornada de transformação? Aqui estão algumas dicas simples, mas poderosas, para integrar os ensinamentos de Gurdjieff e começar a transformar sua vida. Pratique a autoobservação. Reserve momentos do seu dia para se observar sem julgamento. Perceba seus pensamentos, emoções e comportamentos automáticos. Pergunte a si mesmo: por que estou reagindo dessa maneira? O que esse comportamento está me dizendo sobre minha necessidade de controle ou aceitação? Enfrente a dor. Não fuja dela. Toda vez que você se sentir desconfortável ou ferido, ao invés de se distrair ou se esconder, permita-se sentir. Pergunte-se: o que esta dor está tentando me ensinar? Como posso usá-la para crescer? Cada dor é uma oportunidade de cura e fortalecimento. Desafie os seus padrões automáticos.
Se você percebe que está repetindo comportamentos antigos, faça algo diferente. Isso pode ser algo simples, como mudar a maneira como reage a uma situação difícil ou tomar uma decisão ousada que vai contra os seus medos. É na ação consciente que você começa a se libertar. Busque o silêncio. O silêncio é a chave para acessar a clareza interior. Em um mundo tão barulhento, busque momentos de tranquilidade. Isso pode ser uma meditação diária, uma caminhada na natureza ou simplesmente um momento de introspecção. O silêncio permite que você ouça sua própria voz, a voz que é sua verdadeira essência. Aceite as suas sombras. Não há luz sem sombra. Aceitar quem você realmente é, com todos os seus defeitos, medos e inseguranças, é um passo fundamental na jornada de transformação. A individuação, como Gurdjieff e Jung ensinavam, é o processo de integrar todas as partes de si mesmo, sem esconder ou rejeitar nenhuma delas. Essas são estratégias simples, mas poderosas, que podem transformar a sua realidade desde que você as coloque em prática com comprometimento e paciência. O caminho não é fácil, mas como disse Gurdjieff, o homem só pode alcançar a liberdade e a verdade quando começa a ver a vida sem as distorções do ego. Agora você tem em suas mãos a oportunidade de se tornar quem você realmente é. Você tem a chance de finalmente viver de forma autêntica, com consciência, sem medo da dor, sem medo da mudança. O que você fará com essa oportunidade? Se você se sente tocado por esse conteúdo e acredita que está pronto para iniciar sua jornada de transformação, quero te convidar a dar o primeiro passo agora mesmo. Inscreva-se no canal para não perder mais reflexões e estratégias poderosas para o seu autoconhecimento. Curta o vídeo, compartilhe suas experiências nos comentários. O que te impede de viver de forma plena? Quais são os medos que você está enfrentando? Juntos, podemos criar uma comunidade de pessoas que não têm medo de se confrontar, de se transformar e de viver com coragem. Estamos apenas no começo dessa jornada. E eu acredito que se você continuar, se você se comprometer com a mudança, a sua vida nunca mais será a mesma. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, lembre-se, a verdadeira liberdade começa dentro de você.